Boa tarde, boa noite, amigos da televisão TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Stupa. Eu sou Leonardo Atushi e a gente está aqui na batalha diária para combater as fake news. Léo, o que você está fazendo? Léo, tá dando um eco aqui, um eco muito do mal aqui que eu vou descobrir como é que eu resolvo ele. Me Mas, dá um segundo. Léo, isso aí é você. Vai parar. Isso, é só conseguir pausar o retorno aqui. Tá bom, Léo, tava achando que era Mas aqui. não. O bom é que eu te escutei 2 vezes, Léo. Como é que tá aí? É sempre um prazer, né, Léo? Ô, Léo, a gente está aqui nessa nossa luta diária contra as fake news, né? E a gente descobre que a gente tem um presidente fake news, um verdadeiro Pinóquio na presidência da República. Né? Acabamos de subir uma manchete, inclusive, de que um estudo foi feito por uma agência de checagem. De cada 10 falas do Bolsonaro, 6 são mentirosas ou distorcidas. Então ele mente compulsivamente. Né? Evidentemente fez uma campanha à base de mentiras e governa à base de mentiras. Agora, ninguém imaginava, Léo, que ele fosse pegar uma notícia falsa, mentirosa, feita por um site de fake news. Eles aparentemente têm uma grande rede de sites propagadores de mentira, né? Para atacar uma jornalista e promover seu linchamento virtual. O Bolsonaro vai conseguir, Léo, unir toda a imprensa brasileira contra ele. Não só a imprensa independente, da qual nós fazemos parte, mas também a imprensa corporativa. Acho que não vai sobrar jornalista que se diga bolsonarista, porque realmente o cara ultrapassou todos os limites, né, da disfarçatez. Léo, passo a bola para você fazer seus primeiros comentários. Pois é, Léo, o que a gente precisa nesse momento é, antes de mais nada, esse senso de união da classe jornalística e um semancol por parte de todo comunicador, no sentido de ele imaginar o seguinte: olha, enquanto eu estiver fazendo as vezes do sistema bolsonariano, eu sou bem-vindo. A partir do momento que eu não for mais útil ou falar qualquer coisa que não agrada, eu vou ser linchado. É só esse tipo de consciência que pode fazer com que toda a imprensa entenda que ela é um potencial inimigo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi eleito pela Globo. Se não fosse a Rede Globo de ter feito todo esse trabalho de desconstrução do PT, todo esse trabalho de lawfare, todo esse trabalho de perseguição contra os partidos de esquerda, contra a ideologia de esquerda, contra o nacionalismo de esquerda, obviamente o Bolsonaro não teria vencido. E o Bolsonaro, que foi eleito pela Rede Globo, ele chega na presidência já inimigo mortal da Rede Globo, o que significa que o Bolsonaro não tem nem noção de quem o ajudou e quem fez parte do governo dele. O Bolsonaro é aquela pessoa que é incapaz de receber uma crítica. Ele nunca vai aceitar uma crítica da imprensa, o que significa que o Bolsonaro é o inimigo da imprensa. Enquanto a imprensa não for imprensa, enquanto a imprensa for a campanha do Bolsonaro, que existe uma diferença muito grande. O jornalista, ele pode ser a imprensa, ele pode ser a crítica, ele pode ser um jornalista, mas ele também pode ser equipe de campanha de um determinado político. Como equipe de campanha, ele está desautorizado a fazer qualquer tipo de crítica. A partir do momento que esse cara sai da posição de equipe de campanha e passa a ter uma opinião própria, qualquer coisa pode ser suficiente para que esse cara seja arriscado do bolsonarismo e tenha esse linchamento virtual. É esse tipo de consciência que está faltando hoje, por exemplo, na esquerda. A esquerda nacionalista não percebeu que estava sendo feito aí um esquema para destruir a esquerda por partes, ela não se uniu e foi muito fácil ir devorando várias células, vários sindicatos, várias classes de trabalhadores, e na imprensa é a mesma coisa. Se a imprensa não perceber que o Bolsonaro é inimigo do jornalismo, é uma diferença. O jornalista pode trabalhar como jornalista ou ele pode trabalhar como porta-voz da campanha do Bolsonaro. No momento que ele trabalha como jornalista, ele torna-se inimigo do Bolsonaro, porque é impossível ser jornalista e não ter crítica a um governo, seja lá qual for. Pode ser o melhor governo do mundo, você vai ter alguma crítica. O detalhe é que no momento que você faz uma crítica ao Bolsonaro, ele já aciona a máquina de destruição dele para te destruir. Se o jornalismo brasileiro não se unir contra o Bolsonaro nesse momento, o Bolsonaro, assim como o Kim Kataguiri e o resto dos bolsonarianos fizeram contra a arte brasileira, eles vão fazer contra o jornalismo brasileiro. Eles vão destruir a imagem do jornalismo na cabeça das pessoas. A classe política foi a primeira que sofreu esse ataque
Então hoje nós temos uma percepção social que todo político é vagabundo, ladrão e nenhum político merece crédito. Na sequência nós tivemos um ataque muito semelhante contra a classe artística. Dentro do bolsonarismo, todo artista, na verdade, é um mamador da Lei Rouanet, pessoas que não têm nem noção do que é Lei Rouanet. E agora nessa fase a gente tem o Bolsonaro trabalhando contra a classe jornalística. Se os jornalistas não se unirem contra isso agora, e mais, se unirem com aqueles que foram atacados antes, o Bolsonaro, aos poucos, ele vai conseguir destruir tudo. No final das contas, vai ficar mais ou menos assim. Tudo que existia antes foi substituído pelo Bolsonaro. Nada mais tem autoridade, nada mais pode cumprir o seu papel. No final das contas, só interessa o que o Bolsonaro fala, que a palavra final é a do Bolsonaro em tudo. Se não for com ele, é contra ele. Exatamente, Léo, muito bem colocado. Mas deixa eu trazer para o pessoal os outros temas que a gente vai abordar hoje também, né? Vamos falar um pouquinho sobre Venezuela, né? Venezuela aparentemente teve um blackout produzido por interferência externa, por sabotagem internacional. A situação está se agravando, o parlamento declarou estado de alarme após o blackout na Venezuela. São Paulo, a cidade de São Paulo também vive uma emergência, Léo. Você já viveu aqui em São Paulo grandes temporais, grandes tempestades, mas o que está acontecendo em São Paulo é fruto do descaso. Evidente que tem a chuva, choveu muito, né? Mas você ter 11 pessoas mortas por conta de uma chuva em São Paulo realmente é inédito. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, estava na Europa, tinha tirado aí uma licença que alegava por motivo pessoal, né? O João Dória está dando declarações de que não tem nada a ver com isso, veja bem. No entanto, ele só gastou 33% da verba contra enchentes, né? O Haddad, qualquer chuvinha que tinha aqui em São Paulo, ele era massacrado. E a imprensa pega muito leve com o Dória e com o Bruno Covas também. Vamos falar sobre essa situação de caos na cidade de São Paulo. E vamos falar também sobre um outro exílio, né? Depois do João Willis, a Márcia Tiburi, que concorreu ao governo do Rio de Janeiro pelo PT, também decidiu se exilar por ameaças de morte, né? E aí você tem gente falando que o Brasil é uma democracia. O João Willis já foi, agora é a Márcia Tiburi indo embora também. E recebeu, inclusive, uma bolsa dos Estados Unidos de acadêmicos que estão em situação de risco. Ela foi considerada uma acadêmica em situação de risco, tem uma bolsa dos Estados Unidos, depois vai para a França, onde está morando o marido dela, que é o Rubens Casara. Então vamos falar dessa situação. Vamos começar pela Venezuela, Léo, porque tem pessoas que acham que é impossível o que está sendo alegado pelo governo. Um blackout produzido de fora para dentro. Um ataque cibernético dos Estados Unidos contra a Venezuela, que seria capaz de parar os geradores de energia das hidrelétricas de lá. Você acha que tecnicamente é possível um apagão provocado por forças internacionais? Léo, o sistema elétrico é a coisa mais... Assim, o sistema elétrico é a coisa mais vulnerável que existe. Eu sempre chamo a atenção do brasileiro a respeito da importância do sistema elétrico brasileiro ser 100%, né, o controle do sistema ser 100% estatal. Até porque antes eu acreditava que por ser estatal seria menos vulnerável. Hoje eu vejo que, através da Operação Lava Jato, o Estado passou a ser dos Estados Unidos também. Mas enfim, é plenamente possível. Se você pega a realidade brasileira, vamos imaginar a realidade brasileira. Quando você coloca um gerador no sistema, esse gerador ele precisa entrar na mesma frequência que o resto do sistema. Se ele entrar numa frequência errada, ele causa um colapso no sistema, desde que ele tenha tamanho para isso. Então vamos imaginar que existem duas possibilidades, né? A possibilidade à la Lava Jato, que é pegar uma pessoa que participa do processo, comprar aquela pessoa e colocar aquela pessoa para lutar contra o seu país, que é um processo que deu muito certo na Operação Lava Jato. Então, se você pega dentro da Venezuela, num horário de alto consumo, e tira um gerador de grande porte de sincronismo, o sistema todo cai. É o que eu falei, inclusive, a respeito da possibilidade da gente ter um ataque aqui no Brasil de protesto técnico, se todas as pessoas ligassem, coordenassem, olha, quando der tal horário, todo mundo liga o chuveiro junto, vai ter um consumo muito grande, a frequência cai, você tem um desarmamento do sistema por causa de baixa frequência. Então você tem duas possibilidades de fazer isso funcionar. Primeiro, o sistema ele funciona, eu estou falando do sistema brasileiro, que é o que eu estudei, o operador nacional do sistema, ele funciona de duas formas. Uma forma é aquela forma em que o operador avisa os grandes geradores que eles vão ser necessários em determinado horário. Mas tem também um sistema
em que o sistema integrado, ele comunica com os geradores e avisa, olha, está aumentando o consumo, você tem que aumentar a geração. Para entender como o sistema é vulnerável, basta você imaginar que um sistema ele precisa funcionar concomitante ao consumo. Então, se aumentou o consumo, você tem que aumentar a geração ao mesmo tempo. Diminuiu o consumo, você tem que diminuir a geração, senão você tem um problema que você está gerando demais, você aumenta a frequência. Se você está gerando de menos, você abaixa a frequência. No momento em que você tem, vamos imaginar, você tem um Sérgio Moro na Venezuela trabalhando no sistema energético. Esse cara pode simplesmente complicar toda a comunicação do sistema para que o sistema não saiba que aumentou o consumo e com isso ele precisa aumentar a geração. Não avisa as geradoras que elas têm que aumentar a geração, o sistema entra em colapso. Em contrapartida, se diminuiu o consumo, as geradoras não sabem que diminuiu o consumo, elas vão gerar demais, o sistema entra em colapso também. Quem que é essa pessoa? Pode ser uma pessoa, um Sérgio Moro que entrou para trair a Venezuela e fez tudo dar errado, como pode ser o sistema eletrônico que controla isso, que é plenamente possível. Só de imaginar que é um sistema a nível nacional que faz essa comunicação dos dados, olha, gerador tal, vamos imaginar uma lógica eletrônica, tá, gente? E a lógica eletrônica, ela funciona como uma lógica humana. É mais ou menos assim, gerador tal, aumenta um pouquinho a produção. Gerador tal, aumenta um pouco mais. Agora diminui. Isso aí porque os geradores maiores, eles precisam ser controlados para controlar a frequência. Imagina que um determinado Sérgio Moro da Venezuela vendeu a senha de controle para algum espião dos Estados Unidos. Esse cara entrou no sistema, complicou o sistema e fez o sistema cair. É plenamente possível, não só na Venezuela, como em qualquer lugar do mundo onde você tem uma geração para consumo de ponta, para o povo consumir. Por quê? Porque a geração, a produção da energia elétrica, ela acontece em tempo real e de acordo com o consumo. Se você perde essa referência de aumentar a produção porque aumentou o consumo, o sistema entra em colapso. Então é plenamente possível na Venezuela, no Brasil, na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar onde você tem um sistema elétrico, que uma fraude a nível aí de invasão do sistema derrube o sistema. Tem gente que fala, Léo, que é possível inclusive produzir terremotos, né? Terremotos produzidos pela ação humana. Tem sites que trazem esse tipo de informação, né? Que alguns dizem que é conspiração. Paulo Vieira, dentre os temas desse desgoverno, a situação que mais me preocupa é o projeto do Paulo Guedes para destruir o pouco que restou da política de bem-estar social. Qual a opinião de vocês? Vamos falar sobre isso? Deixa eu só esgotar o tema da Venezuela, por quê? O Maduro está dizendo que esse apagão foi provocado. Um apagão gera, evidentemente, grandes transtornos para a população. Hospitais que podem parar, escolas que podem não funcionar e podem criar as condições para a derrubada de um governo. O Mike Pompeo, que é o cara da CIA, né, antecipou pelo Twitter que a Venezuela ficaria sem energia antes de ficar sem Maduro. Você acha que a população tem condições de entender que um apagão pode ser provocado por fora, ou com esse apagão provocado por fora estarão criadas as condições para a queda do Maduro? Depende, Léo. Depende muito da qualidade da população. No caso do Brasil, nós temos uma realidade em que a população que perdeu o emprego votou naqueles que criaram uma armadilha para tirar o emprego do povo. Aí é uma população com a qualidade intelectual bem inferior por causa da alienação do fanatismo religioso. Então o fanatismo religioso dentro do Brasil fez com que as pessoas votassem, né? As pessoas perderam o emprego, passaram por um colapso econômico e depois votaram nos causadores desse colapso econômico. Isso porque no Brasil a gente tem uma população de baixíssima qualidade intelectual, é lógico, com as ressalvas que tem muitas pessoas inteligentes no Brasil, mas infelizmente o fanatismo está tomando aí uma grande parte da sociedade brasileira. A resistência da população da Venezuela tem sido muito grande nos últimos tempos. O que significa... E aí também a voz do Maduro chega a muitas pessoas, ele tem credibilidade com muitas pessoas. Por quê? A Venezuela sabe que ela é vítima de uma perseguição dos Estados Unidos. O povo venezuelano não é igual ao povo brasileiro que acha que os Estados Unidos têm a intenção de construir uma filial da Disney no Brasil. Não, o povo venezuelano sabe que as intenções dos Estados Unidos são intenções obscuras e por isso eles sabem, olha, os Estados Unidos são capazes de tudo para tomar o poder na Venezuela. Afinal de contas, nós temos aqui petróleo para chuchu, né? E petróleo para soja, que a soja brasileira agora vai perder um pouco de mercado, né? Então o povo venezuelano pode não cair nessa armação. O que eu imagino é que o povo venezuelano vai levar duas coisas em conta. Primeiro, a Venezuela está sob ataque.
É muito estranho um país estar em guerra e o povo se virar contra o seu próprio país. A Venezuela tem essa consciência de que o país já está em guerra com os Estados Unidos. O povo que está com o Maduro já tem essa consciência. Ao contrário do povo brasileiro, que perdeu uma guerra não convencional e acabou abraçando o inimigo de guerra, né? O povo brasileiro perdeu uma guerra para os Estados Unidos e abraçou o inimigo de guerra. No caso da Venezuela, o povo que está com Maduro tem consciência que eles estão em uma guerra. Isso é simplesmente mais um ataque dessa guerra. Pode ser que o Maduro perca um pouco de popularidade por causa disso, mas pode acontecer o efeito contrário. Falar, olha, os caras são tão canalhas que eles derrubaram nossa luz, agora a gente está ainda mais com o Maduro. Por quê? Vamos imaginar o povo que está com Lula. Olha, o crescimento do apoio ao Lula aconteceu exatamente no momento da condenação. Quando o Sérgio Moro efetivou a condenação em primeira instância, o Lula cresceu de uma vez só, porque algumas pessoas estavam com Lula de forma branda na hora que elas viram a canalice do sistema político e judiciário brasileiro na perseguição contra o Lula. Muitas pessoas que antes estavam brandas, elas ficaram quentes nessa luta aí contra a prisão do Lula. E a cada ataque contra o Lula, mais pessoas se levantam contra esse ataque contra o Lula. O que eu imagino é que se o Maduro souber explicar essa situação para o povo venezuelano, e mais, ele tem credibilidade para explicar isso para aqueles que estão com ele pode inclusive puxar alguma massa de manobra, algum aecista venezuelano pro lado dele, falando que, olha, prestem atenção em tudo que esses caras fizeram e imagine mais o que eles têm para fazer. Eles estão destroçando o nosso país para tomar o poder e tomar o petróleo. Então, tem duas possibilidades de resultado. Eu não acho que depois de tudo que a Venezuela sofreu de ataque, o povo que está com Maduro vai simplesmente começar a bater panela igual o povo brasileiro, porque teve um apagão. Eu não acredito nisso, eu acredito mais na qualidade do povo venezuelano. Léo, Neto Oliveira está dizendo o seguinte, olha, querem tomar o governo e o petróleo à força da Venezuela. O que a ONU diz sobre isso? A ONU está caladinha, não diz absolutamente nada. Vamos migrando aqui para a questão brasileira, vamos falar também da questão aí do Paulo Guedes, como disse o Paulo Vieira, mas eu queria trazer antes uma outra questão para você, Léo, o exílio da Márcia Tiburi, né? Márcia Tiburi, depois o João Willis, também foi candidata, né? O João Willis foi eleito deputado federal, a Márcia Tiburi não conseguiu ser eleita governadora do Rio de Janeiro, mas também sofreu ameaças de morte aparentemente ligadas às milícias lá do Rio, as mesmas milícias que, ao que tudo indica, assassinaram a Marielle Franco. Como é que você vê agora uma segunda personalidade política no Brasil tendo que se exilar depois do João Willis? É possível chamar o Brasil de democracia ainda, Léo? Olha, Léo, é muito importante lembrar que a primeira pessoa super conhecida que se exilou foi a Tássia Camargo. Ela já saiu do Brasil. Além da Tássia, a gente tem que mencionar sempre a professora da Universidade de Brasília, que também teve que sair ameaçada. Era Débora, se eu não me engano. Né? Ameaçada lá porque, enfim, fazia pesquisas ali relacionadas a temas que desagradavam aos bolsominions. Fala, Léo. Exatamente. Então, a Tássia foi a primeira personalidade muito conhecida no Brasil que se exilou. Ela se exilou principalmente porque depois da morte do policial do Lucas Arcanjo aqui em Minas, ela estava em contato com ele constantemente, ela teve a oportunidade de ver o modus operandi da política brasileira, né? Como é que funciona. As pessoas estão achando que o Bolsonaro seria digamos que o chefão aí, como é que fala, o pioneiro na utilização de milícias. Não, aqui em Minas a galera já usava milícia há muito tempo, as pessoas já morriam aqui, e a Tássia, inclusive, ela fala comigo, fala, Léo, rapa fora daí, não fica aí não, você tá ficando num lugar muito perigoso e tal. Então, assim, o que eu vejo é que, aos poucos, as pessoas, elas vão se retirando do Brasil por dois motivos, Léo. Primeiro motivo, porque o clima social, ele tá para essa direção. Vamos imaginar a Alemanha nazista. A Alemanha nazista não virou a Alemanha nazista que virou porque tinha só o Hitler. É porque é o Hitler e o povo alemão que estava do lado do Hitler naquela época. O grande problema do Brasil hoje não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um grande fantoche de um sistema que quer transformar o Brasil numa selva e aproveitar dessa selva. O maior problema na sociedade brasileira é, em primeiro lugar, a doutrinação do fanatismo, que criou uma massa de manobra extremamente violenta, fundamentalista, perigosa e ignorante, que está causando essa depravação social no Brasil. Eu acho que ela fez uma coisa extremamente inteligente, porque, olha,
Não há por que se sacrificar dentro do Brasil. Ela foi candidata, obviamente, num dos lugares mais perigosos do mundo, que é o Rio de Janeiro, um lugar que é controlado por milícias, e ela, se ela denunciou milícias, se ela lutou contra as milícias, e hoje as milícias estão no poder, a melhor coisa que ela faz é rapar fora, como o Jean Willis também rapou fora. E a Tássia, que conheceu muito bem, ela estava trabalhando com o Lucas Arcanjo, tentando popularizar para a sociedade brasileira o que significavam as denúncias do Lucas Arcanjo. A Tássia também saiu daqui extremamente, assim, coagida por milícias mineiras. Então, nós estamos vivendo um momento em que, em nome de acabar com a criminalidade, essa sociedade fanática brasileira colocou o crime no poder. E agora, com o crime oficialmente no poder, as pessoas que têm amor à vida, elas têm que rapar fora. Eu acho que ela fez corretíssimo, Jean Willis fez corretíssimo também. Claro que muitos que estão em risco, podem pagar com isso, mas tem pessoas que denunciaram mais, tem pessoas que sabem mais. Por que eu não tenho tanto medo quanto essas pessoas? Porque, Léo, eu faço comentários difusos. Um comentário difuso é mais ou menos assim: nessa circunstância, essa pessoa vai decidir isso porque a lógica aponta para esse caminho. Agora, a Márcia sabe de muita coisa. O Jean Willis sabe de muita coisa. Eles têm muitas informações que, se forem levadas à justiça brasileira, só vão contar contra eles. Porque eles sabem de crimes, sabem de milícias, mas as milícias estão no poder. Então é mais ou menos assim: você vai durante um tribunal de inquisição da Idade Média, você vai denunciar o inquisitor, você vai morrer. Não adianta, porque não existe contraditório, não existe justiça. Nesse momento, a melhor coisa que as pessoas que sabem, que têm conhecimento de coisas erradas e lutaram contra essas coisas erradas, a melhor coisa que essas pessoas fazem é rapar fora, porque isso é amor próprio. Elas podem ser muito mais importantes no futuro, na hora da reconstrução do Brasil. Digamos que nós estamos vivendo a mesma coisa que a Alemanha nazista viveu, e depois desse período de obscuridade intelectual, obscurantismo, depois desse período de sombra na consciência do povo brasileiro, vai ter um período em que o Brasil vai ter que reerguer. Essas pessoas precisam estar vivas para trabalhar nesse processo aí de reerguimento cultural, intelectual e político do Brasil. Agora a sombra está muito forte, agora a sombra está vencendo. Eu não sei se adianta eles ficarem aqui lutando por um povo que não quer a luta deles. É isso que eu consigo perceber. Léo, talvez exilados tenham mais condição também de fazer a sua voz ecoar, né? Que nada impede que eles continuem se manifestando, falando, né? É possível, inclusive, que a gente entreviste a Márcia Tiburi amanhã ainda para falar sobre essa decisão do exílio dela, que é uma coisa muito grave. Léo, vamos então entrar no superchat trazido pelo amigo aqui no começo do programa, relacionado à questão do Paulo Guedes. O Paulo Guedes está dizendo o seguinte: olha, se não derem a previdência dele, ele vai acabar com a vinculação de gastos do orçamento. Ou seja, ele falou assim: não, os políticos têm que controlar todo o orçamento público, não tem que ter gasto carimbado. Só que tem gasto carimbado para a saúde, para a educação, para a previdência, né? Então, basicamente, o que o Paulo Guedes está dizendo é o seguinte: não, olha, a gente está, em troca de fazer a reforma da Previdência, a gente acaba com o SUS, a gente acaba com a escola pública, a gente acaba com o que sobrar de Previdência. Né? Realmente, assim, é o extermínio final, é o golpe de misericórdia no Estado brasileiro. Você acha que tem alguma chance disso aí prosperar? Acabar com o Sistema Único de Saúde, acabar com a educação pública, com a universidade pública, com as funções do Estado propriamente, acabar até com a segurança, né? Porque, evidentemente, se pode ter todo o gasto liberado para se fazer o que quiser, sem nenhuma vinculação de receitas. Então, Léo, foi exatamente isso, foi exatamente essa a proposta que ganhou nas urnas, infelizmente, a proposta do Estado mínimo. O povo não tem a menor noção do que significa o Estado mínimo, mas votou no Estado mínimo. É uma coisa muito estranha, mas o Estado mínimo é isso. Foi isso que ganhou nas urnas. Olha, não vai ter mais uma... Já a coisa começou exatamente no momento em que a vinculação dos royalties do petróleo estavam direcionadas para saúde e educação. Isso é a expressão máxima do estado de bem-estar social. Olha, a vinculação daquilo que está debaixo do solo brasileiro está em todo o povo brasileiro, que todo povo brasileiro precisa de saúde e educação. Se você tem saúde particular, a saúde do seu vizinho te interessa. Se você tem educação particular, aí, porque você é milionário, a educação dos seus funcionários da sua empresa te interessa. Então, não tinha nada mais
fantástico do que isso para um Brasil próspero do futuro, né? Você imagina um Brasil que no futuro vai ser grande, ele precisa de pessoas saudáveis e educadas. O projeto, esse tipo de modelo, ele começou a ser atacado em 2013, quando a gente teve a chuva do liberalismo no Brasil, e infelizmente nós tivemos um ataque muito grande das escolas liberais dentro do Brasil, e a gente não teve um contra-ataque de conscientização. A gente poderia ter tido um contra-ataque de conscientização, e é nesse momento que eu chamo a atenção sobre uma falha muito grande que teve na esquerda. A esquerda não se uniu para mostrar que a ideologia mais pertinente para o Brasil era uma ideologia de um país soberano, educado e saudável. Então o que ganhou nas urnas? A proposta do Estado mínimo, que é exatamente aquilo que eles retiraram do pré-sal, retirar também da reserva constitucional, porque olha, as previsões de que parte do orçamento tem que ir para a educação e parte do orçamento tem que ir para a saúde, são previsões constitucionais. A dificuldade dele tirar essas previsões é tão grande quanto a dele conseguir a reforma da Previdência. A diferença é o seguinte, a reforma da Previdência tem um investimento dos bancos para comprar os deputados. Pensar, qualquer coisa que o Paulo Guedes quiser, precisa comprar deputado. Qualquer coisa que o Paulo Guedes quiser precisa de ter milhões e milhões de reais, no caso da Previdência, bilhões de reais, para distribuir para deputados e senadores. Agora, qual que é a vantagem do patrocinador? O que a gente pensa? Para a gente conseguir imaginar o que o Paulo Guedes vai conseguir fazer, a primeira coisa é, quem manda no país? Quem tem dinheiro, as elites. Não é Bolsonaro, não é Paulo Guedes, não é absolutamente ninguém, é quem tem o dinheiro, são as elites. E o dinheiro começa, obviamente, nos grandes investidores e nos bancos. Quando a gente pensa na reforma da Previdência, a gente pensa no interesse dos bancos que querem a classe média como depositantes de uma previdência privada. A gente pensa no interesse também das empresas que não querem pagar o INSS. Eles querem que, na sequência, depois da reforma da Previdência, a gente tenha aí um movimento para acabar de vez com a Previdência Pública, a Previdência do Estado. Então, primeiro momento, reforma. Segundo momento, acaba de vez e acaba com esse negócio de ter que pagar a INSS, torna-se facultativo. Nesse ponto, a gente tem potenciais investidores para comprar deputados e senadores para uma reforma da Previdência. Isso é uma coisa clara. Por quê? O banco vai ganhar, né? O patrocinador que vai comprar o deputado, ele vai comprar o deputado não por ideologia, é para ganhar dinheiro. O banco vai comprar deputados e senadores porque ele sabe que ele vai pegar a classe média como depositantes de uma previdência privada. Os grandes empresários, eles vão patrocinar comprando deputados e senadores, assim como os grandes empresários patrocinaram comprando o impulsionamento de WhatsApp do Bolsonaro, porque eles calculam, olha, se esse cara fizer isso, ele vai me economizar tantos milhões por ano. Se ele vai me economizar tantos milhões por ano, a melhor coisa que eu faço é investir a metade disso nele agora para poder conseguir colocar ele no poder. Da mesma forma, essa mudança. Quando a gente vê a reforma da Previdência, a gente vê dinheiro brotando para comprar deputados e senadores de todo lado, de empresas, né? Se a gente pensa na própria Rede Globo, parece que deve mais de 300 milhões 300 mil reais só pro INSS, um negócio assim. O dono da Van deve R$500 mil, parece, pro INSS, uma coisa assim. Assim, tô perdido nos números, mas esses empresários, eles devem muita grana pro INSS. Agora, quando a gente pensa na desvinculação do dinheiro que tá pra saúde e pra educação, a gente vê o interesse do Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes, ele opera empresas de educação privadas. A gente vê o interesse dele sendo atendido. Mas e para comprar deputado e senador para isso? Eu não vejo muita possibilidade de sucesso do Paulo Guedes nesse sentido. Porque eu não consigo ver o retorno do investidor. Eu não consigo ver o banco ganhando muito com isso. Eu não consigo ver empresas ganhando muito com isso. Só as empresas de saúde e educação. Será que as empresas de saúde e educação privada conseguiriam ter esse lucro de volta? Porque ele vai estar tirando saúde e educação das pessoas mais pobres. Essas pessoas, de qualquer forma, não vão poder pagar saúde privada e educação privada. Então eu não consigo ver onde que ele vai conseguir patrocínio para comprar deputado para isso, não. Muito bom, Léo. Deixa eu trazer o superchat aqui do Salles, dizendo: a diferença entre PSDB e Bolsonaro é que o primeiro leva anos para destruir o bem-estar e os direitos, enquanto o Coiso e a companhia, ou o Coiso e a CIA, fazem isso em questão de meses e arbitrariamente. Vamos falar um pouco de São Paulo, Léo. Você já pegou esses temporais? Teve uma vez que você até brincou no estúdio, né? Que você disse que você quase afogou lá no 15º andar do prédio onde você morava e que você teve que ir de barco para o estúdio, aquela coisa toda. Mas foi sério, a chuva foi muito séria em São Paulo ontem, só que, evidentemente, a chuva chove em qualquer lugar do mundo. Caem temporais, caem tempestades. Aqui em São Paulo, a cidade está muito descuidada.
as árvores não vêm sendo podadas, os bueiros não vêm sendo limpos. Tem um trabalho preventivo que tem que ser feito antes da temporada das chuvas. Bom, São Paulo está descuidado há muito tempo, desde que o Dória se elegeu prefeito. Quando o Dória virou prefeito, ele não fez nada a não ser ficar trocando de fantasia. Era bombeiro, era faxineiro, cada dia ele tinha uma fantasia diferente para dizer que ia cuidar da cidade da qual não cuidou. Ele botou bandeiras do Brasil nas pontes, as pontes caindo aos pedaços, inclusive teve um viaduto que caiu em São Paulo, as pontes já estão podres também, as bandeiras estão podres, tudo está podre. Veio o Bruno Covas, e o Bruno Covas, aparentemente, ele é um cara que gosta de ir para balada, ele não gosta de ser prefeito de São Paulo. Ele tem uns amigos, nomeou os amigos na prefeitura, mãe de amigo tal. Ele tinha pedido licença, Léo, para ir para Europa, né? Não disse que ia para a Europa, mas pediu licença por motivos pessoais. Estava na Europa, não sei aonde, não sei se estava em Ibiza, sei lá onde, por onde andava o Bruno Covas. E aí veio essa chuva, 12 mortos em São Paulo, eu falei 11, já são 12, né? É realmente um caos, assim, olha, eu já peguei temporais em São Paulo, mas não me lembro, assim, de uma chuva matar 12 pessoas na cidade de São Paulo. Quando o PT administrava a cidade, seja com a Marta, seja com a Haddad, a imprensa colocava muita pressão. Agora a culpa já não é mais do prefeito, nem do governador, a culpa é da chuva. Como é que você vê esse duplo critério da imprensa brasileira diante das tragédias, Léo? Léo, antes de falar do duplo critério, eu queria falar sobre o modo PSDB de governar. Na sociedade brasileira é muito fácil falar do modo PSDB de governar, porque a sociedade brasileira, infelizmente, é uma sociedade que gosta de viver de aparências. É aquela pessoa que não tem a menor condição de comprar um carro, mas compra um carro parcelado, sacrifica o orçamento de dentro de casa porque quer mostrar para os outros que tem um carro novo. A forma PSDB de governar, a gente pode imaginar como sendo aquele rapaz, né, de 10 anos atrás, que foi muito comum isso, que entrava numa academia, tomava tudo enquanto é tipo de esteroide, anabolizante, ou popularmente chamado de bomba. O cara ficava todo fortão por fora, mas já estava desenvolvendo ali um monte de câncer, um monte de problema dentro do organismo. Por quê? O modo PSDB de governar é o modo de governar para casca. Quando a gente imagina uma infraestrutura de uma cidade, ela tem a infraestrutura visível, que é a parte que o PSDB gosta muito de fazer para ganhar votos, mas além da infraestrutura visível, a gente tem também a parte da infraestrutura que não é imediatamente visível, que é o que fica por baixo da terra, que precisa de manutenção. A culpa é da chuva, é claro, se não chovesse isso não aconteceria, mas você está querendo dizer que nós brasileiros, nós não temos condições de calcularmos o volume de chuva e a necessidade de rede pluvial para levar essa chuva para fora? Quer dizer que a prefeitura não tem que investir, por exemplo, na rede pluvial da cidade, dar manutenção, ver se não tem obstrução ou até mesmo ampliar? Uma das primeiras coisas que o Dória fez, que eu inclusive fiz um comentário no programa Léo ao Quadrado, eu estava em São Paulo ainda, eu falei, olha, o que esse cara tá fazendo é a maior estupidez que a gente pode conceber, porque ele estava tirando uma lajota porosa e substituindo a lajota porosa por concreto. Por quê? Pro votante, pro eleitor do Bolsonaro, pro fanático, ver uma coisa lisinha é um trabalho da prefeitura, mas a engenharia vai muito além disso. Então, à medida em que o prefeito do PSDB ele vai trabalhando só a aparência, esquecendo a infraestrutura, ele vai criando condições para essas coisas acontecerem. E é muito mais fácil trabalhar a aparência, vamos cair na real. Você chega, pinta a rua, gasta todo o orçamento com o que está visível, você ganha votos com isso. E aquela grana que teria que ter sido investida na infraestrutura e o uso do conhecimento de engenharia em coisas que realmente solucionam problemas, como o problema da absorção da água da chuva. Você coloca um recapeamento completamente impermeável, como o Dória fez nos primeiros meses de prefeitura, ainda tirou onda por isso, você está tirando a condição natural do solo de absorver a água da chuva. Você está criando uma alta camada de chuva que vai subir de uma vez só. Vai na roça para ver se acontece isso. Não acontece, porque o solo vai absorver a chuva. O que o Dória fez na cidade assim que ele entrou? Ele começou a promover, como sendo uma coisa boa, a substituição de vários pontos da cidade em que existiam essas lajotas porosas, com a parte ao redor da lajota para infiltrar a água. Ele substituiu tudo isso aí por concreto. Ou seja, ele estragou a cidade de São Paulo. Quem não entende do assunto
pode achar que é só um evento de chuva. Não é um evento de chuva. É um comportamento do PSDB, e quem mora em Minas Gerais conhece muito bem o PSDB, é um comportamento do PSDB de trabalhar só a casca e esquecer o que tem que ser feito debaixo da terra. Esquecer a infraestrutura. É tão normal esse comportamento do PSDB que, só para lembrar, para quem é de Minas sabe muito bem que a cidade administrativa, quando ficou pronta, ela ficou linda, só que ela começou a afundar, porque tiraram o recurso da fundação. Léo, a Cleise Guedes dizendo, temporal aqui em Belém, também pessoas em barcos no centro. Lá é um prefeito tucano também. Aqui, ó. Agora, a Luciana Zero está dizendo, está acontecendo agora um motim no MEC articulado pela assessora internacional, uma Olavete. A Olavete Bruna Becker está organizando um motim no Ministério da Educação para derrubar o ministro Vélez Rodrigues. Bom, o Vélez merece ser derrubado porque chamou todos os brasileiros de ladrões. Agora vamos ver se ele vai entregar o MEC para o Olavo de Carvalho, né, ou para alguma Olavete, que seria muito mais grave. Léo, eu queria que você falasse sobre o duplo padrão da imprensa. Por que com a Haddad, com a Marta Suplicy, quando a Marta era do PT, as chuvas eram culpa do prefeito, né? E eu queria lembrar uma coisa, já que você falou das políticas invisíveis, o Paulo Maluf fazia em São Paulo os chamados piscinões. O que eram os piscinões? Na verdade, eram estruturas debaixo da terra justamente para facilitar né, a absorção e a expulsão dessa água, né? O Kassab fez piscinões, o Serra fez, a Marta fez, o Haddad fez. Eu não vi nenhuma notícia de piscinão feito pelo Dória, e muito menos pelo Bruno Covas, que é um playboy na prefeitura, né? Só para fazer esse comentário em relação às obras invisíveis, né? Então eu queria fazer esse comentário e te perguntar sobre o padrão, o porquê da imprensa não está cobrando, né? Não está achando estranho. PSDB governando São Paulo há 24 anos, né? O PSDB na prefeitura com Dória, Covas e 12 pessoas mortas. Aí é uma forma, a melhor forma de a gente responder isso, como que isso é uma coisa conclusiva, né? A imprensa não fala do PSDB porque a imprensa é do PSDB. E esse é o caminho para o povo brasileiro entender o que está acontecendo no Brasil. É mais ou menos assim. Toda a polarização de perseguição à oposição ao PSDB acontece exatamente por isso, porque a imprensa é do PSDB. E toda vez que a gente tem alguma coisa contra o PSDB, a imprensa sabe trabalhar como fazer para que o povo não perceba aquilo. Eu costumo dizer que, olha, quando é para falar mal do PT, eles fazem infográfico, fazem desenhos, transformam numa forma muito interessante assim para o povo entender, para a pessoa mais humilde compreender, fazem desenhozinhos. Quando é alguma coisa contra o PSDB, eles falam, mas falam de uma forma tão complexa que eles falam para quem já estava sabendo do assunto. Essa imprensa, ela trabalha dessa forma porque o PSDB tira o dinheiro que poderia ter colocado na infraestrutura de água para evitar os alagamentos e coloca na imprensa. Uma forma muito fácil de entender o porquê que o PSDB não sofre ataque da imprensa é isso. Aquele dinheiro que poderia estar sendo investido na infraestrutura do país, da cidade, do estado, aquele dinheiro que poderia estar sendo investido na educação, até mesmo na merenda, ele vai para a imprensa, porque é o mesmo grupo. Aí as pessoas começam a entender que o PSDB pode ser uma sigla política, mas além de ser uma sigla política, é uma reunião das elites. Dentro dessas elites estão juízes como Sérgio Moro, ex-juízes, mas desde o início de sua carreira no lawfare contra o Lula, já era uma pessoa do PSDB e, obviamente, estão também jornalistas, donos de veículos de comunicação, toda essa elite da comunicação brasileira. Eles têm um comportamento diferente com o PT e com o PSDB, porque eles não podem falar mal deles mesmos. Léo, a Josi Negreiro, membro do canal, está dizendo aqui, ó, a imprensa sempre foi PSDB, tucanos até a raiz. Sebastião Guedes, é isso aí, Léo, o PSDB é sua aparência, aqui em Belém também está se acabando por causa desse desgoverno. Bom, falando em imprensa, a gente chega no tema principal do Léo ao Quadrado de hoje, que é a agressão covarde do Bolsonaro a uma jornalista chamada Constança Rezende, ao pai dela, chamado Chico Otávio, e a toda a liberdade de expressão. O que fez o Bolsonaro? Pegou uma fake news, flagrantemente fake, né, não podia ser mais fake do que a notícia que ele pegou, publicada num site, ou um perfil, sei lá, no Twitter chamado Terça Livre, perfil também bolsonarista,
né? Notícia produzida por uma jornalista que é assessora de um deputado do PSL aí das Minas Gerais, Léo, recebe salário aí da Assembleia aí de Minas para ficar produzindo notícia falsa. Bolsonaro pega essa fake news e põe a foto da jornalista, né? E fala o seguinte: poxa, ela está querendo destruir o Flávio e me derrubar, tá? Uma coisa mais ou menos isso. E ela não tinha nada, não tinha dito nada disso. E mesmo que ela quisesse fazer isso, ela tinha o direito de querer por ambição profissional, né? Consequência, a jornalista foi linchada, linchada virtualmente, teve que tirar a sua conta do Twitter do ar, né? A rede bolsonarista de difamação entrou atuando a todo vapor, né? Mas o Bolsonaro conseguiu uma coisa perigosa para ele. Todos os jornalistas do Brasil estão unidos contra ele. Nunca um governo, um presidente, né, chegou a um ponto tão baixo, tão rasteiro, de usar uma mentira para atacar a liberdade de expressão. E aí eu passo para você fazer seus comentários sobre isso, Léo, e sobre que impacto pode ter essa união da imprensa contra o presidente fake news. Léo, todo trabalho de comunicadores hoje, ele só funciona se for no sentido de orientação. A gente tem o Bolsonaro tem um pilar muito sólido. Enquanto o Dória e o resto do PSDB não soube criar uma fundação, uma estrutura sólida dentro de São Paulo, eles trabalham só a superfície. O Bolsonaro fez o contrário, mas sem saber que ele estava fazendo. A solidez do governo Bolsonaro está na alienação política e no fanatismo religioso. Eu acho que hoje a união dos jornalistas deveria trabalhar no sentido de acabar com o fanatismo religioso, porque o fanatismo religioso é o pilar que sustenta o Bolsonaro. O fanatismo religioso é o pilar que sustenta o entreguismo do Brasil para Israel, que sustenta as privatizações, que sustenta tudo. Então, se os jornalistas perceberem que eles estão sendo atacados em conjunto, que o ataque a essa jornalista é só uma pequena demonstração do que o sistema Bolsonaro pode fazer, eles vão trabalhar de duas formas. Lógico, no desmonte do Bolsonaro, mostrando para as pessoas que elas foram enganadas, as pessoas já estão sabendo disso, mas também trabalhar contra o fanatismo religioso. Porque num sistema de fanatismo religioso, você pode provar 1 milhão de vezes para uma pessoa, para um fanático, que o Bolsonaro está fazendo coisa ruim, que está tudo errado, que não vale a pena o Brasil perder o negócio com todos os países árabes, que o fanático, no final das contas, diz: não, mas aquela terra é de Israel, tem que ser isso mesmo, né? Deus prometeu para aquele povo. Então, você precisa, eu dei esse exemplo só para você entender que não interessa a lógica, não interessa a pertinência, não interessa o que é certo. Ele tem uma base sólida de um povo que, infelizmente, foi conduzido a uma condição de gado. E na condição de gado, esse povo só puxa a carroça. Então, o jornalismo brasileiro precisa trabalhar contra o fanatismo religioso, recuperar pessoas que foram levadas pro fanatismo religioso. Enquanto tiver fanatismo religioso, a verdade não interessa. Nós estamos vivendo esse momento. É um momento de grande oportunidade, se for aproveitado dessa forma. Agora, enquanto o Bolsonaro tiver com essa base de apoiadores, enquanto essa base de apoiadores não tiver em busca da verdade, mas simplesmente procurando a palavra final do pastor a respeito daquele caso, infelizmente, a união dos jornalistas pode não significar muita coisa. Então, nesse momento, eu vejo que é mais importante, nessa oportunidade, unir o jornalismo brasileiro para tirar essa fundação do Bolsonaro, que é o fanatismo religioso, do que ficar tentando mostrar para o povo o caso Queiroz, que eles vão falar que é Satanás tentando derrubar o Bolsonaro, ficar tentando mostrar qualquer caso de escândalo ou de erro administrativo do Bolsonaro. O fanático pensa assim: olha, o Bolsonaro pode estar fazendo tudo errado agora, mas como ele é um homem de Deus, lá na frente Deus proverá. O fanático pensa dessa forma e continua sustentando o governo do Bolsonaro. Se você consegue tirar o fanatismo, acabar com o fanático e transformar aquele fanático em uma pessoa consciente, você tira a sustentação do governo Bolsonaro. Enquanto você deixar o fanático existir, você não adianta você entregar a verdade, porque o fanático não quer a verdade. É lembrar daquela pessoa que briga e assim, quebra tudo para te provar que a Terra tem 7.000 anos. Então,
O jornalismo tem que entender isso, a importância de acabar com o fanatismo. Porque o fanatismo é um obstáculo até para o próprio jornalismo. Enquanto existe o fanático, a mensagem do jornalista não chega. Enquanto existe o fanatismo, o que está escrito nos livros não interessa, a ciência não interessa. Então, eu acho que é uma oportunidade para o povo ver que tem que tirar a base de sustentação do governo do Bolsonaro. A Ana Martel está mandando uma mensagem aqui dizendo: encontro da comunidade 247 Nordeste em Recife, urgente. Estamos pensando sim em novos encontros. Obrigado pelo comentário. O Neto dizendo: esse presidente posta pornografia em rede social, publica fake news. Quem é encarregado de denunciar e punir esse senhor? Fica por isso mesmo? Né? Essa é a grande questão. Eu acho, Neto, que esse cara, ele cometeu 2 vezes, ele faltou com decoro em duas oportunidades seguidas. A meu ver, ele já pode sim ser processado e ser alvo de um processo de impeachment, seja pela postagem da pornografia, seja pela divulgação deliberada de fake news. Agora, quem vai tomar a iniciativa? Cadê os partidos? Cadê as lideranças? Né? Evidentemente, é uma questão que se coloca. O Francisco está mandando um superchat. Obrigado. Agora, teve uma consequência também, Léo. O Bolsonaro conseguiu provocar a reação de entidades que estavam adormecidas, né? Você se lembra que, por exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, apoiou o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Tem essa mancha na sua história. A nova OAB, agora com o novo comando, divulgou uma nota duríssima, né, contra o presidente fake news. A Associação Brasileira de Imprensa, que também estava passando vergonha aí nos últimos tempos, apoiou o golpe também soltou uma nota contra essa tentativa, mais uma de intimidação, de calar a imprensa. Né? Então, pelo menos parece que essas atrocidades do Bolsonaro podem fazer com que, pouco a pouco, a sociedade civil comece a acordar. Você não acha? Pode ser, Léo. O detalhe é que não existe... O que é o mais importante? Quem tem consciência, quem tem capacidade cognitiva neutra, sabe que está tudo errado. Só que tem pessoas que gostam do errado. Eu costumo comparar com aquela questão do time que ganhou com gol de mão aos 48 minutos do segundo tempo. O cara sabe que foi gol de mão, mas foi o time dele. Ele tá pensando, olha, não quero nem saber se foi gol de mão, se tá tudo errado, se foi golpe, se foi fraude, se foi impulsionamento de WhatsApp. Eu não queria que o PT vencesse. Então essa é a situação dessa sociedade civil que você está mencionando. As pessoas da sociedade civil que podem ser conscientizadas através do posicionamento da OAB são as pessoas que estão hoje insistindo naquela ideia de que pelo menos não foi o PT. Para comunicar com essas pessoas, a gente precisa usar um pouco de lógica menos emotiva. Se a gente tentar trabalhar com essas pessoas são extremamente egoístas. Se a gente tenta trabalhar com essas pessoas com uma lógica muito emotiva, essas pessoas não vão ser sensibilizadas. Elas precisam pensar em como elas estão perdendo. É aquela coisa que eu falo, olha, você pode até achar que você ganhou com a prisão do Lula, mas a falta de estabilidade social só está desvalorizando o Brasil. Então, o seu imóvel vale a metade que antes. Ou seja, tudo que você tem vale a metade que antes. Essas pessoas precisam escutar isso e se conscientizar a respeito disso. Você pode até ter o mesmo valor numérico, mas se você converte para dólar no início do golpe, você vai ver que lá valia o dobro que vale hoje. Agora, nós temos 2 tipos de pessoas no fanatismo religioso, que são os fanatizadores e os fanáticos. O fanático precisa ser retirado do fanatismo. Esse fanático só pode ser recuperado se a gente conseguir convencer esse fanático que ele está sendo enganado e recuperar esse fanático. Esse fanático, ele não votou por opressão. Ele votou porque ele acreditou que o Haddad seria do diabo, ele votou porque ele acreditou que o kit gay seria um grande problema no Brasil, ele votou porque ele acha que Jesus Cristo é a favor do uso das armas para matar o bandido. Esse fanático foi iludido. Esse fanático precisa ser desfanatizado. Mas tem um outro personagem nessa sociedade civil que é o fanatizador. O fanatizador precisa ter um pouquinho de consciência de economia. Como que a gente conversa com o fanatizador? O dono das pequenas e médias igrejas. O dono da pequena e da média igreja, ele precisa entender que parte do dinheiro que ele ganha vem do 13º, vem das férias. A aposentadoria que a pessoa não vai receber vai faltar como dízimo na igreja dele. Esse cara precisa entender que ele está perdendo com tudo isso.
Léo, nós temos uma situação em que toda a sociedade brasileira, com a exceção dos banqueiros, toda a sociedade brasileira está perdendo. Se nós tivermos a inteligência de conversar com cada parte dessa sociedade da forma que a toca, a gente consegue acabar com tudo isso. Mas tem que ter essa estratégia. Você não vai chegar para um fanático e tentar explicar para o fanático que, de acordo com tal teoria econômica, isso vai dar ruim. Porque o fanático vai pensar, não interessa a teoria econômica, o que interessa é que no final das contas, Deus vai prover e tudo vai dar certo. O cara tá vivo, o pastor falou e Deus vai prover. O pastor, ele não acredita em Deus. O pastor dessas igrejas, ele é simplesmente um cara que tem um poder de persuasão e tá lá utilizando-se desse poder para tomar o patrimônio das pessoas, para conduzir as pessoas para um caminho político. O interesse dele é puramente financeiro. Você tem que mostrar para esse cara como que ele vai perder com uma eventual reforma da Previdência, com uma eventual reforma trabalhista. O dízimo cai. Nós temos esse caminho para mostrar isso pro cara. Porque, olha, os grandes pastores, os donos lá do topo, eles podem ter negociado diretamente com os políticos e eles estão ganhando. O Malafaia está ganhando uma grande monta porque ele está lá em cima. Mas as igrejas pequenas que gostam do Malafaia, os pastores estão perdendo. É essa comunicação para esses pastores. Já essa classe civil, essa classe média que sabe do que está acontecendo, mas comemora porque não queria o PT no poder, ela precisa perceber que o Brasil está desvalorizando, ou seja, ela está perdendo economicamente. Se todo mundo está perdendo, por que o Brasil está aceitando isso? Porque esse todo mundo que está perdendo não sabe que está perdendo. Esse é o detalhe. A gente não está sabendo levar para essas pessoas a consciência de que eles estão perdendo. Léo, o Baldo está dizendo o seguinte, ó, a comunidade 247 poderia tomar a iniciativa de um pedido de impeachment do Bolsonaro por quebra de decoro. Concordo. Acho que pode ter também iniciativa popular. Vamos ver o que faz o Rodrigo Maia numa situação dessas. Obrigado a Elza Helena, que se tornou membro do canal. Léo, sobre a questão do Bolsonaro, ele está absolutamente desmoralizado, né? O site francês que originou a notícia diz que o Bolsonaro é mentiroso, o Brasil passando mais um vexame internacional. Mas eu queria comentar com você esse fato, né? Esse fato do ataque ter sido organizado por uma jornalista que trabalha no gabinete de um deputado. O deputado se chama Bruno Engler, é um deputado de Minas Gerais, do PSL, né? Então ela recebe mais ou menos, ela recebe R$ 7.500 no gabinete desse parlamentar, mas ela também alimenta esse site paralelo. Então o que faz o Bolsonaro? Ele reúne as pessoas de direita, que recebem salário de assembleia, disso, daquilo, para alimentar esses sites de fake news, né? E ela depois veio tentar se defender, tentando agredir a jornalista lá, mais uma vez. Como é que você vê esse uso, né, da máquina pública, de funcionários que são ligados a deputados, para produção de mentiras nas redes sociais? Outra coisa que eu queria trazer para você aconteceu no fim de semana. O Eduardo Bolsonaro, ele difundiu um post de um site chamado 247 Barril. Né? É um site que faz uma paródia com 247, mas que só faz fake news. Estava lá fazendo propaganda da reforma da Previdência. A impressão que passa, Léo, é que toda essa rede de mentiras, sites que fazem paródia de veículos de comunicação, que tiram sarro de jornalistas, ou que simplesmente inventam mentiras, são todos ligados ao clã bolsonarista. Eles devem ter pego essa tecnologia do Steve Bannon, né, que tem a ver também com a tecnologia do MBL, de criar produtos de fabricação de mentira, fábricas de mentira, né? Fábricas de salsicha mentirosa, vamos dizer assim, de salsicha envenenada. Sim, Léo. Podemos dizer que o Bolsonaro chegou no poder exatamente porque isso está acontecendo bem antes do Bolsonaro ser presidente. A gente já tinha uma super estrutura de vários comunicadores ao redor do Brasil integrados trabalhando nesse sentido. Aqueles que trabalham nos gabinetes, que não estão depositando dinheiro na conta do Queiroz, eles estão fazendo esse tipo de coisa. Então ninguém está trabalhando para finalidade de serviço público. Ninguém está fazendo ninguém que trabalha nesses gabinetes está fazendo um trabalho para a população. Eles estão só fazendo trabalhos egoísticos. Alguns estão repassando dinheiro pro Queiroz, outros estão fazendo esse trabalho. O Bolsonaro tem uma estrutura de WhatsApp e Twitter que já funciona há, 8 anos, não faço nem ideia, mas eu sei que quando eu comecei a fazer meus vídeos, eles me jogaram uma vez dentro de um grupo para me xingar, porque tem
Tem muita gente inteligente, mas tem muita gente estúpida. Aí eles me colocaram num grupo do WhatsApp, num grupo de WhatsApp que tinha lá a família Bolsonaro e tal. E uma das gravações que eu ouvi do Eduardo Bolsonaro, ele falando que ele não estava tendo condições de responder todo mundo, porque já eram mais de 300 grupos, me parece, uma coisa assim, que eles já tinham organizado isso há 3 anos atrás. Claro que parte do trabalho é trabalho voluntário, de pessoas que têm interesses políticos, pessoas que são militantes, mas grande parte desse trabalho é desenvolvido com dinheiro público por jornalistas que são contratados para esses gabinetes. Agora, por que usar a mentira, Léo? Você usa o produto que o povo está disposto a consumir. Se você tem condições de oferecer, vamos pensar o seguinte, você tem condições de oferecer um produto que você vai demorar muito tempo para fazer, um produto de altíssima qualidade, você vai receber R$10 por esse produto. Mas se você tem condições de oferecer um produto que você vai demorar 5 minutos para fazer e ganhar os mesmos R$10, a tendência natural do ser humano é ir para o mais fácil. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o jornalismo antes ele precisava de buscar uma notícia, relatar essa notícia. Só que esse jornalismo que tinha esse trabalho de relatar essa notícia é o que tem menos audiência. O fake news, ele cumpre o papel do jornalismo porque as pessoas não estão procurando a verdade. As pessoas estão procurando o argumento. Isso é o grande problema no Brasil. Nós chegamos a um ponto, e eu percebi isso nesses 3 anos que eu tenho feito esses vídeos, as pessoas não estão procurando uma forma de terem certeza que aquilo que elas estão falando é verdade ou mentira. As pessoas estão procurando formas de continuarem apoiando aquilo que elas já acreditam. Então, se um cara quer apoiar a ideia de que o Lula é ladrão, não adianta você chegar para esse cara e provar que o Lula não é ladrão. Ele vai procurar nos sites inimigos do Lula mais fundamentos para garantir que o Lula é ladrão. E aí que nasce a fábrica do fake news. Por quê? Existe uma demanda por fake news. O alienado, o fanático, essas pessoas eles estão tão desesperados por mentiras que convençam que elas não estão dispostas a averiguar se isso é verdade ou mentira. Elas estão dispostas a ter um grande argumento para continuar a encheção de saco. Então, deu muito certo esse negócio da utilização de jornalistas criativos na criação de fake news. Por quê? Porque antes você tinha uma ideia de que o jornalista tinha um compromisso com a verdade. Ele tinha que criar a verdade, porque senão ele ia perder a audiência. O cara fez um fake news. Porque ele fez um fake news, ele perdeu a audiência. Depois do evento MBL, Vem Pra Rua e Revoltados Online, em que a mentira gerou prosperidade e fama, ficou provado que é o contrário. As pessoas não procuram o site do MBL para saber a verdade. As pessoas procuram o site do MBL para saber como continuar perseguindo o Lula, como continuar falando mal do PT, por mais que elas saibam que aquilo é mentira. Por isso que o fake news deu certo. É importante ler o comentário do Hilder Neto dizendo: a Globo prendeu o Lula com fake news. Também o fato desses sites de fake news terem sido criados pela extrema-direita não elimina o fato de que a imprensa tradicional corporativa também usa e abusa das chamadas fake news. O Ali Sacker está dizendo: infelizmente, talvez a única saída seja Bolsonaro governar 1 ano, pelo menos. Não esqueçam, corta-se uma cabeça, militares tomam seu lugar, Joyce, Dória, etc. e tal. Realmente o Brasil está numa encalacrada tremenda. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, soltou uma nota agora em defesa da liberdade de expressão. Achei uma nota muito apropriada, né? Porque realmente o que o Bolsonaro fez foi muito covarde, né? E ela está dizendo uma coisa que eu acho que é importante, Léo. Ela está dizendo o seguinte: qualquer coisa que venha acontecer agora com essa jornalista é responsabilidade do Bolsonaro também. Por quê? Porque quando um presidente, né, promove o linchamento de uma pessoa, e esse presidente é seguido por pessoas fanáticas, né, é evidente que essa pessoa está exposta a uma violência real. É natural essa Constância, que eu não conheço, e sou solidário a ela, me solidarizo aqui publicamente a Constância Rezende, ela deve estar com medo, né? Deve estar sofrendo um medo natural. Fala, porra, o presidente da República coloca os seus Dobermans para irem para cima dela, né? Imagina, uma jovem jornalista, é uma situação perigosíssima, né? E aí a gente só vai aumentando o número de exilados, né, Léo? É isso que vai. Essa é a intenção do Bolsonaro. Só que nós estamos numa situação em que as pessoas podem se exilar fisicamente, mas a mensagem continua chegando. Eu não sei se é vantagem para ele continuar fazendo esse tipo de atitude, continuar expulsando as pessoas do Brasil,
e continuar colocando as pessoas com medo, porque algumas pessoas se revoltam. Eu sou um que talvez eu não teria continuado a lutar contra o Bolsonaro se ele não tivesse batido de frente comigo. Foi no momento que ele pediu mais ou menos o mesmo linchamento que ele pediu para essa jornalista, ele pediu para mim no passado, quando ele era ainda deputado. Esse linchamento, no lugar de me destruir, esse linchamento me promoveu, porque eu não era tão conhecido. Eu costumo brincar que o Bolsonaro me promoveu mais do que o próprio PT, porque no dia que ele mandou me atacar, ele fez eu ficar mais conhecido do que eu era antes. E o que vai acontecer naturalmente é isso, ele vai continuar tentando linchar as pessoas, essas pessoas serão abraçadas por outras e essas pessoas serão promovidas naturalmente. E o que eu acho que agora tem que acontecer e não pode deixar de acontecer é uma união do jornalismo. Você mencionou a OAB, eu acho que o maior desrespeito que a OAB teve como advogado foi no momento em que o Cristiano Zanin teve seu escritório grampeado e a OAB não fez absolutamente nada, a OAB deixou para lá. A OAB deixou de ser um órgão, né, serviço essencial da justiça, né, advocacia, um órgão de classe respeitável e passou a ser um órgão de classe polarizado, a favor de determinados eventos, mesmo que sejam contra o advogado. Eu acho que o jornalismo não pode deixar isso acontecer. O advogado no Brasil, ele era uma pessoa muito mais respeitada antes da OAB ter abandonado um dos seus do que agora, né? Porque hoje a OAB já não consegue mais evitar que mandem, por exemplo, invadir um escritório de um advogado sem a presença de uma pessoa da OAB, como era a lei. Se o jornalismo não reagir contra isso, o que vai acontecer nesse momento é o que aconteceu com a classe artística, porque hoje todo mundo que é artista fica roubando a Lei Rouanet, é isso que os bolsonaros conseguiram fazer com toda a classe artística. Isso é o que aconteceu com a classe política, porque tirando a família Bolsonaro, todo mundo que é da política é vagabundo. Assim eles estão conseguindo destruir a reputação de muita gente. Se o jornalismo não se unir nesse momento contra isso, o jornalismo é a próxima vítima dos Bolsonaros, dos Kings categories, né, dos espetaculadores da situação brasileira. Ó, o Marcelo está dizendo, o Twitter é conivente com a canalice do Bolsonaro. Ziamel, Bolsonaro é um desrespeito a todas e todos. Terrível. Né? O Ali, 1 ano de Bolsonaro e grande parte do Brasil vai detestá-lo. Só assim para reverter as mentes desses zumbis. Nunca vi 2 meses e um governo na merda, né? Tá dizendo o seguinte. Então, realmente, é uma situação. E aí tem uma notícia, Léo. Tem um general, um militar aí nomeado para cuidar das redes sociais do Palácio do Planalto. Ainda não vai cuidar das redes do Bolsonaro, das contas pessoais, mas vai cuidar das redes do Palácio do Planalto. O nome dele é Didio. Vou trazer a notícia aqui para você, Léo. Ex-chefe da assessoria, não é general não. Ex-chefe da assessoria de imprensa do Exército cuidará das redes sociais do Planalto. Tem que botar um militar para calar a boca do Bolsonaro, né, e afastar o poder do Carluxo, né? Então tá aqui, ó. É um coronel chamado Didio Pereira de Campos, né? Então, vamos ver se eles conseguem pelo menos higienizar o Palácio do Planalto. Não sei se vai ser possível higienizar a conta pessoal do Bolsonaro. Tá publicado. Aí o Bolsonaro foi e disse que era fake news. Depois ele foi ver que estava publicado no Diário Oficial. Parece que algum militar nomeou sem que ele soubesse, Léo. Daí a gente consegue ver que se tem alguém ali que não manda nada, esse alguém é o Bolsonaro, né? Se tentar mandar, aparece caso Queiroz. É mais ou menos isso. Eu acho que colocar uma pessoa para controlar as redes sociais, isso faz parte, né? Colocar um controlador das redes sociais. É engraçado porque enfatizam a questão do militar, né? Que foi a promessa de campanha dele. Eu acho que a situação do Bolsonaro, ela tá uma situação que eu sempre contextualizo como uma sociedade presa por uma cerca de isopor. O jornalismo brasileiro, os brasileiros, os empresários, as pessoas precisam perceber que já era, não dá mais. Tá na hora de acabar com essa grande palhaçada. E a partir daí fazer uma comunicação direcionada para o povo, uma comunicação direcionada para empresários, uma comunicação direcionada para as classes e principalmente para o fanático religioso, para acabar com isso de vez. Porque, olha, aos poucos nós estamos passando por momentos perigosíssimos. O que aconteceu na Venezuela, esse boicote contra a rede elétrica, o Brasil já sofreu isso há um tempo atrás.
A Light, quando ela começou a ser privatizada, entraram pessoas lá e começaram a sabotar a Light para ela ter bastante quedas de energia, caiu o preço para eles comprarem barato. Hoje a gente tem uma situação que se cogita a privatização de todo o sistema elétrico. Se o sistema elétrico for privatizado, toda hora que quiserem derrubar o presidente, eles fazem apagões desse tipo. A gente precisa conscientizar o povo que a coisa não é tão simples como parece. Aquela conversinha que começou em 2013, que privatiza tudo, entrega o pré-sal para os Estados Unidos, é melhor entregar para os Estados Unidos do que dar para Cuba. A gente precisa falar sobre isso. O que o político brasileiro, o que o comunicador brasileiro, o que o universitário, o intelectual brasileiro precisa entender é que o nosso povo é muito pobre e muito ignorante. Então, coisas que parecem absurdas, coisas que parecem ridículas para quem é acadêmico, para quem é político, coisa que você pensa, eu nem vou falar sobre isso, porque isso é muito ridículo. Kit gay, por exemplo, eu nem vou falar sobre isso, porque isso é uma coisa tão ridícula que não faz nem sentido falar sobre isso. Kit gay ganhou a eleição. O povo precisa, né, os comunicadores de esquerda, os partidos de esquerda, eles precisam entender que assim como a gente tem consciência da pobreza do povo, a gente tem que ter consciência da falta de conhecimento desse povo. E trabalhar esses assuntos básicos e simples, que são os assuntos que esse povo consegue compreender. Não adianta nada você tentar entrar numa coisa extremamente complexa, não adianta nada você tentar ficar focando em bolsa de valores, sendo que o povo nunca vai entender o que significa isso. O povo só entende que subiu e desceu. Léo, chegando aqui no nosso tempo, daqui a pouco tem o Boa Noite 247. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou por essa hora de programa aqui. Quase 5 mil pessoas ao vivo. Pedir as inscrições no canal, que todos possam ser membros também, assinantes, principalmente assinantes, né? Brasil247.com/apoio, Brasil247.com/democracia para apoiar os jornalistas pela democracia, cada vez mais importantes, né? Enfim, e agradecer essa belíssima comunidade que a gente tem aqui de pessoas inteligentes, politizadas, que querem um Brasil melhor. Deixa eu agradecer aqui o Fernandes Lula da Silva, que está dizendo o seguinte, olha, sigamos Rui Costa Pimenta, mobilização para a libertação de Lula. Sem Lula livre, somos meras ovelhas dos golpistas. Dia 16 de março, plenária nacional, Lula livre. Passo a você, Léo, para fazer o encerramento. Léo, eu vou agradecer ao pessoal e vou lembrar que eu voltei a fazer o Léo Estopa às 10h30, então eu volto às 10h30 da noite aqui no canal do Estopa, fazendo o programa Léo Estopa às 10h30, e queria convidar todos vocês para se inscreverem nos nossos canais. Se inscrevam aí na TV 247, se inscrevam no canal do Estopa também. E vamos tentar, né, gente, acabar com essa alienação desse povo. Acabando com a alienação, o Bolsonaro acaba automaticamente, acaba a bateria do Bolsonaro, que é a ignorância. É ignorância, é mentira, fake news. Valeu, Léo. Muito obrigado a você, obrigado a todos. Daqui a pouco, boa noite. Abração. Valeu. Valeu, Léo. Pessoal, queria agradecer vocês que estão participando aqui no canal do Estopa. Eu volto às 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo. Então, abração, muito obrigado e até lá.